Esse aqui é um junípero, o chimpaco, variedade quechua. É de um amigo foi de um amigo que já faleceu. Faz 8 anos que ele estava esquecido nesse pote, recebendo apenas água e pouco adubo. Ele deu uma esticada, ele colocou sobre pedra e aqui a gente vai dar uma leve estilização, porque é uma planta que já faz 8 anos que está parada. A gente tem que ir um pouco devagar. Então a primeira estilização é passando o arame grosso nos galhos mais pesados, depois o arame médio nos galhos médios e a aramação mais fina. Ele acabou essa aramação mais fina é muito pouco, porque a gente vai pegar mais leve, que ele precisa de nutrição, dar uma recuperada boa, que a folhagem dele, as escamas não estão totalmente verde por causa da terra esgotada já durante 8 anos, mas a gente aqui, estou aproveitando aqui Ribeirão Preto, nós já estamos quase no começo do inverno, né, de 2025, no mês de junho. Então aproveitar que a temperatura esfriou, porque a nossa temperatura o ano inteiro aqui é acima de 33 graus. E agora a gente já está vários dias, de manhãzinha em torno de 13, 14 graus e na volta do dia 26, 27 graus. Então é ideal para mim mexer. Apesar que o chimpaco ele não é tão enjoado quanto o pinheiro negro japonês. O pinheiro negro japonês exige, para podas mais pesadas, poda de raiz, exige uma época bem fria mesmo. Aquela época esfria bastante. Então aqui a gente está fazendo a estilização. Eu não tenho mexido muito em pinheiro e junípero, porque devido ao meu clima que é quente. Mas quando aparece alguma oportunidade, a gente mexe em alguns. Então não tenho uma experiência muito profunda, mas a gente tem as noções básicas para fazer as camadas de folhagem ou almofada de folhagem. Então a gente tem o básico, o que é dentro da composição correta para um junípero. Que a utilização de um junípero é diferente de uma planta de folhas, porque ele forma maciços de folhagem. Então é bem diferente. Aí a gente tem que aproveitar esses maciços de folhagem, explorar ao máximo para fazer aquelas camadas de folhagem bem definidas. Agora ele vai ter que crescer em alguns pontos. Aqui eu estou fazendo uma narração, porque primeiro eu gravei esse vídeo, mas o lugar que eu gravei era muito barulhento. E aí eu fiz uma edição e estou fazendo uma narração agora para postar o vídeo. E aqui uma pré-estilização, cortando algumas arestas a mais. O junípero, agora que eu vou cortar um pouco de raiz dele, então não é considerável deixar naquele sol, mesmo que eu estou com 26, 27 graus, mas aquele sol que vai das 10 até as 2 da tarde, é bom evitar esse sol e alguns dias borrifar água fria nele, porque não foi tão pesado. Eu cortei 50% das raízes, mas ele tem, vocês vão ver na sequência, ele tem um bom volume de raízes finas ainda, o que garante, né, um trabalho feito com segurança. Porque juníperos e pinheiros, no nosso clima, não é igual no Japão, que eles fazem uma poda mais pesada, usam a kadama, que a gente tem que ser um pouco mais moderado. Clima tropical. E aqui já... Depois vai ter mais alguns ajustes ainda, mas este é um ajuste inicial já, que a gente está fazendo nele, podando algumas coisas a mais. E depois dele recuperado, aí ele exige bastante sol. E uma dica também, juníperos e pinheiros, inclusive em lugares mais frios, é necessário na época do inverno a gente alternar. O sulfato de cobre, também conhecido como cal da bordaleza, borrifar o sulfato de cobre na folhagem
a cada 15 dias e alternar cada 15 dias com a calda sulfocáustica, que é o enxofre. Então o cobre para lugar mais frio para evitar fungos, e o enxofre é o que combate os ácaros. Porque o junípero, o chimpaco, se ele pegar ácaros, ele perde a cor da folhagem e não recupera tão fácil. Então é um preventivo, inclusive nessa época do frio, um produto à base de cobre para prevenir os ácaros. Aí a gente já deixou um pouquinho mais definido, mas é que eu disse, com a brotação agora, ao longo do tempo, que a gente vai redefinindo melhor. E esse aqui, então, é uma peça que a gente, agora já limpei as raízes, tirei a terra velha, e a terra do junípero é semelhante à do pinheiro. Juníperos mais velhos, pelo menos de 50% a 60% de material inerte, que é o caco de telha ou pedrisco, ou ambos misturados. E depois os 40% restante entre terra granulada e terra granulada e casca de pinos curtida e triturada. Agora aqui a gente está fazendo já o replantio dele na pedra. É muito raro ver o junípero com raiz sobre pedra, porque a raiz dele é mais lenta em engrossamento. Até o pinheiro negro a gente vê sobre pedra que ele engrossa mais rápido. Já o junípero é bem mais lento. Então é muito raro ver junípero sobre pedra. E esse meu amigo Walter, ele teve esse projeto, pôs num pote grande, e elas engrossou um pouco, mas nem tanto também. Agora aqui a gente está completando a terra, fazendo esse replantio. E as demais coisas eu já disse, as demais dicas para o chimpaco, né? Tem muitas variedades de chimpaco, quichu, sargente e outros demais. E aqui a gente dando já por encerrado esse trabalho. Agora regar bem. Algumas pessoas usam o hormônio. O adubo Cote pode usar cerca de 7 gramas por litro de substrato também no replantio. Não tem problema, que ele é liberação lenta, ele não queima a raiz. E aí já finalizando o trabalho do replantio desse junípero, chimpaco, quichu.